E aí, você que está me assistindo, como é que tá? Beleza? Estudaram bastante no nosso último encontro? Gente, vamos continuar trabalhando um pouquinho com aquela morfologia. Eu reservei esse encontro para começarmos a trabalhar com verbos, tá? A parte importante, mais densa do nosso estudo, e por isso a gente precisa de mais tempo. Eu quero que você preste atenção na definição de verbo. É uma definição assim um pouco movediça, nem todo mundo concorda com isso, mas com essa definição que a gente vai trabalhar aqui, já está ótimo para o seu estudo. Dá uma olhada. O verbo é a palavra variável, lógico, né, que vai indicar uma ação, um estado, uma mudança de estado ou ainda um fenômeno da natureza, um fenômeno natural que a gente estuda, tá ok? Eu dei aqui para você 4 exemplos para você verificar essa definição nos 4 exemplos, a noção de ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Bora lá comigo verificar isso aqui. Então, o primeiro exemplo, Almir comprou um carro, tá ok? Eu tenho aqui um indivíduo praticando uma ação e a ação descrita está aqui, comprar. Então, é uma ação que Almir pratica sobre esse que é o afetado da ação. Então, aqui você tem uma ação descrita pelo verbo, diferente do segundo caso. No segundo caso, eu tenho Joca está doente. Beleza? Aqui eu tenho uma característica, doente, e aqui eu tenho um estado deste indivíduo que está aqui. Beleza? Então é uma constatação sobre ele. E essa constatação é dada pelo verbo. Tá ok? Esse é o verbo que indica um estado. Mas a gente ainda também tem aquele verbo que indica uma mudança de estado, que é o caso do próximo exemplo. Joca ficou doente. A gente vai analisar só a semântica agora do verbo, só o significado dele. Se eu falo que Joca ficou doente, quer dizer o quê? Que ele não estava. Então o que aconteceu? O seu estado modificou-se. Beleza? O que acontece? Eu tenho aqui um verbo que indica mudança de estado. Fácil de entender isso aí, né, gente? Moleza. E por último, o fenômeno natural. Choveu em meu estado ontem. Tá ok? Então, com esse verbo, eu tenho a indicação de um fenômeno natural. Molezinha, fácil pra caramba entender isso aí. Essa é só a exemplificação para você ter a ideia do que é um verbo e como é que funcionam os seus significados. A gente vai trabalhar agora com a classificação dos verbos. Então, acompanhe aqui comigo. A gente vai trabalhar com a primeira classificação, a mais básica, que é para você entender um pouquinho sobre essa nomenclatura que vai aparecer eventualmente na sua prova, né, para a gente estudar. Então, a gente classifica assim, verbos entre nocionais e relacionais. Alguns chamam esses relacionais de não nocionais, mas também o nome agora não importa muito. Vamos entender o seguinte, os verbos nocionais são aqueles que designam uma ação ou um fenômeno natural, beleza? Aí eles vão ser o que a gente chama lá na sintaxe de núcleo da predicação verbal, tá joia? Então, os nocionais indicam para você uma ação ou um fenômeno natural, presta atenção. Aí, quais são os exemplos? Correr, indicando uma ação, é óbvio, e gear, indicando um fenômeno natural. Gente, pelo amor de Deus, não fale caiu uma geada. É feio você falar caiu uma geada, porque a geada não caiu, tá ok? Geou ontem à noite, beleza? Sim, fica mais fácil. Aí, quando não são nocionais, eles são os relacionais. Aquilo que você estudou durante o seu ensino médio inteiro como verbo de ligação, tá? Verbo de ligação é uma maravilha. A gente vai estudar aqui um pouquinho sobre esses relacionais agora. Então presta atenção. Os relacionais te dão uma ideia de estado ou mudança de estado. E quais são eles? Bem, há duas maneiras de decorar. E eu estou falando sério. Você precisa decorar os verbos relacionais. Afinal, são poucos, tá? E dá para decorar assim. Então se liga. Você pode decorar de duas maneiras. Ou você decora a sigla CKPPFT, ou você decora a frase, se papeou, ficou à toa, tá? Das duas maneiras você consegue preencher a nossa listinha com os verbos relacionais. Então, são eles: ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Esses são os verbos relacionais ou verbos de ligação.
Então entenda, eu também tenho eles nessa sentença aqui. Você pode pegar lá, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, andar e tornar-se. Beleza? Escolha a maneira que mais te agrada para decorar isso. Só que decora, tá ok? Precisa decorar isso aí, mas senão não tem jeito. Olha, vou passar uma diquinha legal para vocês entenderem aqui. Um verbo relacional, de vez em quando, pode se comportar como um verbo nocional. Isso pode ser uma armadilha para você. Então, pega essa observação, tá? Que a gente vai ter aqui. Por exemplo, vamos pegar o verbo andar. O verbo andar é, pela definição que eu passei para vocês, um verbo relacional. Então, se eu colocar aqui uma sentença qualquer, ó, por exemplo, José anda triste, tá? O que você tem aqui nesse exemplo, José anda triste? Você tem a constatação de um estado, não é? O estado em que ele se encontra. Então, olha só, eu tenho aqui o anda triste, beleza? Está relacionado a essa característica que vai voltar para o tal do José, não é? Então, isso aqui eu tenho o quê? Um verbo relacional, na boa, verbo de ligação, tá? Tranquilo. Agora, o que aconteceria se eu escrevesse um pouquinho diferente? Se eu escrevesse assim, ó, José, tá? Anda rapidamente. Olha só, o que acontece? Vai modificar a circunstância desse verbo. Por quê? Quando eu falo anda rapidamente, não é a ação de andar. Não posso trocar isso aqui por caminhar, por exemplo? Posso. Então aqui ele não está dando um estado para você. Aqui ele está te dando a ideia de ação. Ah, professor, então quer dizer que isso pode acontecer? Pode acontecer na boa, só que você tem que prestar atenção no seguinte, amigo. Como é que você vai resolver? Você vai decorar todos os verbos que podem mudar de sentido? Não, né? Porque você vai ficar louco. O que vai acontecer? Vai ter que entender ele dentro do contexto. É por isso que a leitura te ajuda tanto, cara. O texto é o seu guia. Ele vai te levar para a resposta correta. Tá ok? Então o que acontece aqui? Se você presta atenção no sentido do verbo dentro da sentença, você consegue entender se ele é um relacional ou se ele se transformou em nocional. Na boa, né? Fácil de entender isso aí. Entendeu comigo? Tranquilo? Sem problema? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Nós vamos estudar agora um pouquinho da classificação dos verbos quanto à transitividade, beleza? Então, na transitividade você só vai ter aqueles nocionais. Maravilha? Então, vamos entender um pouquinho sobre verbos transitivos, intransitivos e dali para frente. Você estudou no ensino médio que há verbos transitivos e verbos intransitivos. Moleza, não é? Então, olha só. Começando a falar sobre os verbos intransitivos. Meu amigo, o que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. É o verbo autossuficiente. É aquele verbo eu sou o máximo. Ele não precisa de ninguém para ajudar ele a significar. Ele significa sozinho. Então dá uma olhada aqui. Por exemplo, o verbo morrer, viver e sorrir. Suponha que alguém chegou à sua casa, abriu a porta, olhou para sua cara e falou assim, fulano morreu. Você entende a sentença, não entende? A ação descrita ali, na boa, você não precisa de complemento. Tá joia? Mesma coisa com esse exemplo que eu dou para você aqui, ó. A criança sorriu. Você não consegue entender essa ação sem precisar de nenhum complemento? Consegue. Você entende que a criança foi lá e abriu sorrisão. Na boa. Fácil de entender isso aqui, gente. Tranquilo, tá? Então eu tenho aqui o praticante da ação e a ação em si. Não preciso mostrar nenhum afetado por ela. Joia? Isso é um verbo intransitivo. Então, quando ele não precisar de complemento, quando significar sozinho, bastar-se, tá? Não precisa de complemento, é intransitivo. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre os transitivos, tá ok? Então, suponha que eu saia da tela que aparece na sua casa, abre a porta, olha para você e fala, eu quero. Você vai perguntar o quê? Você vai perguntar, você quer o quê? Você vai fazer uma pergunta. Por quê? Porque esse verbo não consegue significar sozinho sem um complemento. Por isso que ele é transitivo, quer dizer que o seu sentido transita de uma palavra para outra. Moleza, né? Então, olha só, o verbo transitivo você vai entender que é aquele verbo com complemento. Ele precisa, ele reclama um complemento. Tá joia? Então, é muito fácil de entender isso aí. Se liga, você pode ter verbo transitivo direto.
O que é verbo transitivo direto? É aquele verbo que não tem uma preposição. Agora você vai falar assim, puxa, eu não lembro das preposições, então se danou. Lembra que eu falei para você na aula sobre preposições que você tinha que decorar? Decorou? Então, se você decorou, tá na moral. Se você não decorou, vai fazer o quê? Vai pegar um estilete, vai escrever no braço todas as preposições para sair sangue ali e você conseguir decorar, porque assim decora, né? Moleza. Então, olha só, os verbos transitivos diretos são aqueles que não têm preposição. Um exemplo de verbo transitivo direto que eu dou para você é esse aqui, ó. O verbo querer, tá ok? É aquilo que eu falei para você. Eu quero, você pergunta, quer o quê? Quando você faz a perguntinha para o verbo, você já tem a resposta para saber se ele é transitivo direto ou indireto ou qualquer coisa dessa natureza. Beleza? Então vamos ao exemplo aqui. Eu quero um cargo público. Não é o que você quer? Lógico, é por isso que você está estudando. Então se liga, eu tenho o verbo aqui, não tenho? Se eu perguntar se eu quero, qual ia ser a pergunta aqui? Eu quero o quê? Não é? Maravilha. Aí você tem uma resposta aqui, ó. E veja que nessa resposta ela iniciou por um artigo e não por preposição. Então é por isso que este verbo será um chamado VTD. Anota essa sigla aí, VTD, verbo transitivo direto. Tá ok? E qual é o complemento de um verbo transitivo direto? O complemento de um verbo se chama objeto, tá? Objeto. Se é um verbo transitivo direto, naturalmente ele será um objeto direto. Moleza. Facinho, gente. Vai ter que estudar isso aí pra caramba, tá ok? Agora, dá uma olhadinha aqui comigo e a gente vai estudar um pouquinho dos indiretos agora. Bem, se eu falei que o verbo transitivo direto tem um complemento e esse complemento não tem preposição, o que é que vai acontecer com o indireto? O indireto vai ter complemento, só que esse complemento vai ser preposicionado. É como se eu precisasse, eu tivesse, sei lá, 2 blocos e precisasse ligar eles através de uma solda. Essa solda vai ser a preposição. Então, o verbo transitivo indireto vai ter preposição. E aqui, meu amigo, você vai ter que estudar pra caramba, porque decorar as preposições para dar a entender isso aqui. Veja só, um exemplo de verbo é gostar. Imagina que eu cheguei para você e falo assim, cara, eu gosto. Você vai perguntar, gosta de quê? Não é? Na sua pergunta, quando você falou de quê, não havia uma preposição? A preposição de? É lógico. Então, se você fez isso na pergunta, você vai ter a preposição na resposta. Vamos ao exemplo aqui? Vamos, olha só. Eu gosto de português. Todo mundo gosta. Tem que gostar mesmo, porque é uma maravilha, coisa linda, fantástica. Então, eu gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quer dizer que o verbo gostar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, e indireto, cara. Por quê? Porque na sua resposta da perguntinha ali, no seu complemento, ele tem uma preposição. Isso é uma coisa linda de ver, não é? Vai dizer, maravilha. Então, na resposta, eu tenho um objeto, que você já sabe, e o objeto é indireto. Se liga, indireto. Por quê? Porque eu tenho a preposição. Sossego. Respira, tranquilo. Vamos agora para o último tipo dos transitivos, tá ok? Respira aí, vamos lá. Você tem os bitransitivos. O que é um bitransitivo? É aquele chamado de transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem 2 complementos. 2 complementos distintos. Um vai ser direto e outro vai ser indireto. O que quer dizer? Um não tem preposição, outro tem preposição. Vamos dar uma olhada? Pega esse verbo aqui, ó, o verbo dar. Tá ok? O verbo dar é uma coisa interessante para você trabalhar com transitividade. Então se liga. Quem dá, dá algo para alguém. Não é? Então o que acontece? Eu tenho isso no exemplo aqui embaixo. Veja esse exemplo aqui, ó. Dei o quê? Um presente. Tem preposição? Faz aí comigo do outro lado. Não tem preposição. Então isso aqui é o objeto que? Objeto direto, entendeu? Então quer dizer que você está no rumo, tá? Quem dá, dá alguma coisa. Para alguém ou a alguém. Pergunto, no para Maria aqui, ó. Dei um presente para Maria. Para Maria, tem preposição? Faz aí. Então, se tem preposição, se liga, isso é um objeto indireto, porque é o complemento do verbo bitransitivo. Primeiro complemento, segundo complemento. Um direto, um indireto, verbo bitransitivo. Tá ok?
perdoar, informar, avisar, são verbos que também são bitransitivos. Tranquilo? Beleza? Estuda isso aí um pouquinho e a gente já vai continuar com o nosso trabalho acerca de verbos, vamos trabalhando a conjugação, as terminações verbais, os tempos e modos. Beleza? Vamos comigo, respira e não perca a vontade. Então agora a gente trabalhando um pouquinho com conjugação verbal, a gente ainda vai passar para a conjugação formal, só para as classificações, né, relacionadas à conjugação. Então assim, a primeira coisa que você precisa entender, quando a gente fala de verbos, da sua conjugação relativa, a gente tem que entender a qual terminação, né, esse verbo está realizado, né, a qual terminação ele pertence, se ele é da primeira, segunda ou terceira conjugação. Ok? Isso dá pela terminação do verbo. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 terminações básicas. Na verdade 4, só que a gente agrupa em 3 grupos apenas. Então veja só, eu tenho a primeira conjugação dos verbos terminados em AR. Segunda conjugação dos verbos terminados em ER ou OR. Por quê, Pablo? Porque antigamente os verbos que nós conhecemos hoje, que terminavam em OR, eles terminavam em ER. Então, por se falava poer, compor se falava compoer. Por isso eles entram na segunda conjugação. E na terceira conjugação, aqueles verbos terminados em IR. Beleza? Então você tem 3 padrões de conjugação e são esses padrões de conjugação que a gente vai utilizar posteriormente. Aí, quanto à conjugação, você vai ter tipos diferentes de verbos. E é isso que a gente vai começar a analisar agora. Então, olha só. Essa é uma parte maravilhosa de se trabalhar, gente, muito boa. Você que está estudando, preste bastante atenção e faça vários exercícios relacionados a isso aqui. Olha só, eu tenho então verbos regulares. O que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele que preserva a sua forma, a sua raiz, ou seja, a parte que corresponde ao significado do verbo, é aquilo que não se altera com a conjugação e, além disso, preserva a forma de conjugar, tá ok? Então vamos pegar no exemplo, você tem aqui o verbo amar, beleza? Então, na sua estrutura, eu posso identificar o seguinte, eu identifico a raiz do verbo, AMA, e eu identifico aqui, tá, a letra R. A letra R designa o infinitivo para um verbo, que é uma forma nominal do verbo, a gente vai estudar posteriormente. O infinitivo, tá ok? Você não precisa saber de nomenclatura específica, tá? Depois a gente vai trabalhar com isso. Aí, quando eu tenho amávamos, tá ok? Coloquei aqui no conjugado na primeira pessoa, na primeira pessoa do plural, no indicativo, tá ok? Então, amávamos, você tem a mesma raiz preservada, tá ok? O que aparece do lado? Aparecem as desinências verbais. Uma delas que indica modo e tempo e a segunda que indica número e pessoa. Tá ok? Nossa, Pablo, não entendi isso aí. Não se preocupe, meu amigo. A gente vai trabalhar com essas desinências modo temporais e número pessoais depois, no momento que a gente estiver falando sobre a conjugação. Tá ok? Não se preocupe. É só para você saber que o verbo regular mantém as suas formas, mantém a sua raiz enquanto ele está sendo conjugado, tá ok? Se você tem o irregular, você tem os irregulares. Os irregulares vão apresentar pequenas variações, tá ok? E há graus de variações, né? Você pode até chegar a um verbo anômalo que modifica totalmente a sua estrutura. Então dá uma olhada aqui. Nos irregulares você tem aqueles verbos que não preservam as suas formas. Vamos pegar, por exemplo, o verbo perder. Tá ok? Qual seria a raiz dele? P-E-R-D. Basicamente, poderia ficar ali na sua raiz. Mas o que acontece? Quando você conjuga, olha o que acontece. Eu tenho perco. Você só tem o P-E-I-R e houve uma modificação. O D desapareceu. Tá ok? Isso aqui, primeira pessoa, singular no presente do indicativo. O verbo dizer, a mesma coisa. Olha só, o Z vai desaparecer. E vem o quê? Eu digo. Então veja que ele está sofrendo algumas alterações, beleza? Mesma coisa no fazer, ó. Fazer, faço, apareceu o C cedilha aqui. Então isso é o que nós chamamos de verbo irregular,
porque não mantém o mesmo padrão, ele sofre algumas alterações, tá ok? Essa parte aqui ainda está na manteiga para a gente entender. Vamos agora trabalhar um pouquinho com esses que nós chamamos de verbos anômalos. Aqui começa a emoção, tá ok? Então, prepare-se. Eu tenho um verbo anômalo como aquele que altera sua raiz na hora da conjugação. Você pode ter outra definição, você pode pegar o verbo anômalo, aquele que se modifica totalmente, tá ok? O que você precisa saber é que o anômalo não permanece igual de maneira nenhuma, tá ok? Quando ele vai para a conjugação, começa a acontecer a loucura, ele vai ser modificado. Então pega, por exemplo, o primeiro deles, o verbo ir, tá ok? Vamos fazer uma brincadeirinha só conjugando ele no presente do indicativo, tá ok? Então, conjugando aqui, eu tenho, só para você entender, tá? Depois a gente vai ver o que é isso, presente do indicativo, subjuntivo, imperativo, tá ok? Depois a gente vê. Então, ó, conjugando eu tenho lá, eu vou, tu vais, ele vai. Cadê o IR, meu, que era parte da raiz desse verbo? Desapareceu, ele se transformou, olha só, veio esse VAI, tá? Ou o V ainda, né? Porque nem permanece a mesma coisa aqui. Agora, vamos para a primeira pessoa do plural. Nós vamos, só que ainda há outra maneira de escrever. Nós imos. Nossa, professor, você está louco, você bebeu, está errado. Assim, não está errado, cara. Isso aqui é comum lá em Portugal e faz parte da língua portuguesa, tá ok? Lógico, né? Só que essa é uma forma arcaica. Poucas pessoas utilizam. Aí você conversa com alguém e fala, nós imos lá. Então, cuidado, gente. Isso aqui, ó, é presente. Nós imos equivale a nós vamos. Está correto. Agora, vós. Vós é um problema, né? Quase ninguém sabe conjugar o verbo no vós. Então, o que acontece? Nós vamos, vós ides. Ou vós is. Também está correto segundo a gramática normativa. Tá ok? Então, o que acontece? Aqui você tem uma alteração total desse verbo. E eles vão. Percebe como foi essa alteração? Percebe que isso aqui, gente, acaba dificultando um pouquinho a conjugação? Mas é só um pouquinho, até você se habituar. Dica, quando você não tiver nada para fazer, vai conjugar um verbo. Né? Tá lá sem fazer nada, olhando para o tempo, assistindo televisão. Cara, vai conjugar um verbo. Coisa mais legal que tem. Conjugar um verbo vai ser, sei lá, o seu exercício do dia. Acorda, conjuga um verbo. Antes de dormir, reza e conjuga um verbo. Tá ok? Ao invés de contar carneirinhos, conjuga verbinhos. Tá ok? Vai ficar numa boa se fizer isso aí. Outro exemplo de verbo anômalo, aqui ó. Verbo ser. Olha que louco é o verbo ser. Conjuga comigo, presente indicativo. Eu sou. Então aqui ainda está o S. E agora? Tu és. Putz, danou-se. Por que acontece isso, professor? Isso acontece porque ele deriva de formas latinas. Né? Então ele pode ser do cedere ou do esse. Então, nesse caso, né, ele modifica a sua raiz. Eu sou, tu és, ele é. Olha, já modificou total. Por isso ele é anômalo. Então, nós somos, vós sois, eles são. Tá ok? Entendeu que é um verbo anômalo? Tá? Faz assim, entendi. Então, beleza. Vamos para a próxima classificação aqui. Agora chega naquela parte que você olha e fala assim, professor, que conteúdinho encardido esse. Mas não se preocupe, isso é na moral. Por quê? Você ainda tem esses verbos que são chamados de verbos defectivos. Cara, o que é um verbo defectivo? Você estuda lá na escola que o verbo defectivo é aquele que não apresenta algumas formas para sua conjugação. Geralmente são as formas do presente do indicativo, primeira, segunda e terceira pessoa, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Verbo falir, tá ok? Tenta conjugar o verbo falir no presente do indicativo. Eu, o quê? Você vai falar eu falo? Não, porque daí é o verbo falar. Eu falho? Também não, porque daí é o verbo falhar. Então, não existe forma de primeira pessoa para o presente do indicativo verbo falir. Aí você fala, claro que existe, professor, eu fali. Não, querido, porque daí está no passado, não está no presente. Então, no presente você só tem nós falimos e vós falis. O resto, acabou. Tá ok? Então, o que acontece aqui? Colorir, o mesmo caso. Ia ficar muito tempo você falar eu coloro, eu coloro. Se bem que algumas gramáticas já trazem como possível de conjugar o verbo colorir, tá ok?
Mas o que eu quero que você faça? Que você vá pelo tradicional, tá ok? Então, você pode tentar conjugar esses verbos em outros tempos, em outros modos, mas em alguns tempos e modos ele não vai apresentar estruturas, porque ele é um verbo defectivo, tá ok? Assim, ele não tem por natureza essas formas, tá ok? Facinho, né? Você viu quantas vezes já falei tá ok? Eu já estou começando a me encher disso. Vamos tentar mudar agora. Verbos abundantes. Gente, essa parte é maravilhosa. O verbo abundante é aquele que possui o contrário do defectivo. Enquanto o defectivo não apresenta algumas formas, o abundante apresenta formas demais. Ele pode ter duas formas para uma conjugação ou para uma forma nominal. A gente vai começar bem de leve para introduzir esse conteúdo e mais para frente você vai entender o que eu estou falando mais propriamente relacionado à forma nominal. Vamos começar com o verbo haver. O verbo haver geralmente é um suplício para o estudante de língua portuguesa. Por quê? Ele vai lá conjugar o verbo haver, conjugando, presente indicativo para mim. Tenta fazer na sua cabeça, vamos ver. Eu e aí. Então você conjuga assim, eu, ei, tu has, ele, há. Nós havemos. Existe outra maneira? Existe. Você pode falar nós, hemos. Só que isso aqui é muito mais comum lá em Portugal ou no nosso português arcaico, tá ok? Só que as duas formas estão corretas, beleza? Joinha, você pode utilizar qualquer uma delas, as formas estão corretas aqui. Sossego isso, gente, né? Tranquilo. Agora, vamos dar uma olhada em outra forma, que é essa que eu falei da forma nominal, beleza? Então, olha só. Você possui na língua portuguesa 3 formas nominais. A gente já vai estudar isso. O próximo passo é estudar formas nominais. Você tem lá infinitivo, gerúndio e particípio. Tá joia? Eu quero me reportar apenas aqui ao particípio. Então, alguns verbos possuem 2 particípios, chamados de particípios regulares e particípios irregulares. Então, veja. Eu tenho aqui o exemplo do verbo acender. Eu posso ter a forma acendido como particípio regular e aceso como particípio irregular. Eu posso ter o verbo rasgar, rasgado como particípio regular e roto como particípio irregular. Maravilha? E eu posso ter no verbo enxugar a forma enxugado para o particípio regular e enxuto para o particípio irregular. Tá ok? Existe uma regrinha que ensina você como utilizar essas duas formas aqui, tá? Essas formas nominais do particípio. E essas regrinhas estão articuladas em relação à presença de verbos auxiliares em uma locução verbal. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar na nossa continuidade aqui a relação entre locuções verbais, posteriormente formas nominais de verbo, e aí sim a gente vai partir para a conjugação em si, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar uma olhadinha na extensão desse conteúdo, tá? Ou seja, regras que prescrevem a utilização do duplo particípio, tá ok? Pegue seu material, não canse e vem comigo para a gente poder estudar essas regrinhas aí, beleza? Vamos lá! Estamos trabalhando um pouquinho aqui com verbos, você viu anteriormente a classificação dos verbos, você viu que é um verbo regular, irregular, anômalo, defectivo, abundante. Eu parei quando falava sobre os verbos abundantes e eu havia mencionado que nós estudaríamos agora a utilização de locuções verbais, né, trabalhando um pouquinho com as formas. Então, olha só, gente, o que a gente vai estudar agora? Bem, em primeiro lugar, vamos retomar. Um verbo possui 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. De novo, infinitivo, gerúndio e particípio, tá ok? O que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar a formação de uma locução verbal. Lembra da dica que eu passei para vocês? Quando 2 ou mais palavras se unem na língua portuguesa para dar um único sentido,
você tem um fenômeno muito louco, portanto, locução. Então eu tenho, nesse caso, dois verbos que se unem, locução verbal. Dá uma olhadinha aqui para você poder entender isso. Tá? Coloquei aqui locução verbal. E agora a gente vai estudar um pouquinho dessa ideia de locução verbal. Bem, para formar uma locução verbal, eu preciso de um verbo auxiliar e eu preciso de um verbo principal. Vamos entender essa nomenclatura? Vamos. O verbo auxiliar é aquele que vai receber a flexão de modo e tempo, tá ok? Ou seja, para você entender quando foi realizada a ação ou quando foi constatado determinado estado ou mudança de estado, e as definições são abrangentes. E você tem um verbo principal, que vai estar colocado em uma forma nominal. Forma nominal do verbo. Aí você fala, professor, eu não lembro do que é forma nominal. Dá para você repetir? Dá para eu repetir, lógico. Então, olha só, nós temos 3 formas nominais. Faça um favor e lembre-se. Você tem infinitivo, tá? Infinitivo, a forma nominal que termina com R, beleza? Aí você tem o quê? O gerúndio, tá? É a forma nominal que finaliza com N, D, O. E você tem o particípio. Basicamente, com o que a gente vai trabalhar hoje. Particípio é a forma nominal que se fecha, né, termina com ado ou ido, beleza? Na sua forma regular. Então, só para você lembrar, pega um exemplo, infinitivo, amar, tá? Gerúndio, amando, ó, o NDO ali, e particípio, amado. Tranquilo? Essas são as formas nominais de um verbo. Formas nominais do verbo. Fácil? Fácil. Então, olha só. Como eu disse, você vai ter um verbo auxiliar, aquele que recebe flexão de modo e tempo, e você vai ter uma forma nominal. Por que isso é importante, professor? Porque na parte de flexão, né, e na parte de voz passiva, você vai ter que entender muito bem disso. Beleza? Então, pegue esses conceitos e decore. Verbo auxiliar e verbo principal. Vamos ao exemplo? O homem havia acendido a fogueira. Vamos avaliar apenas a locução verbal havia acendido. Então eu tenho aqui o verbo haver, beleza? E ele é o nosso verbo auxiliar. Por que auxiliar? Porque ele está ajudando você a entender quando foi realizada determinada ação. É por isso que ele recebe aqui, ó, a flexão de modo e tempo, beleza? Aqui você entende que essa ação foi praticada no passado, tá joia? Agora, eu tenho acendido. Acendido é uma forma nominal de que tipo? É o particípio, ó, termina com IDO, do verbo acender, tá ok? Então, olha só, forma nominal do verbo. E essa forma é o particípio. Isso aqui que vocês têm no quadro, meus queridos, é uma locução verbal. Isso vai aparecer várias vezes para você. Aí, como você faz para escrever, como você faz para entender isso? Existe uma regra, tá? E eu falei que ia explicar qual era essa regra. Então, eu entendo que isso aqui foi apenas uma introdução para a nossa regra. Vem comigo para você entender essa regra aí. Então, olha que coisa bonita. Eu tenho a seguinte regra. Quando você tiver os verbos ter e haver como auxiliares, você utilizará o particípio regular, ou seja, o particípio longo. Vamos lembrar de uma coisa, gente, nem todos os verbos possuem 2 particípios, tá? Somente os verbos abundantes. Então, olha só, eu coloquei um exemplo aqui. A máquina havia secado a roupa, beleza? Então, lembra que eu falei sobre a forma nominal e sobre o verbo auxiliar? Havia verbo auxiliar, tá aqui. Ele recebe a flexão de modo e tempo. Agora,
Secado é o particípio de que verbo? Verbo secar, tá? Você tem dois particípios, secado e seco. O regular é secado. Então, quando você possuir os verbos ter e haver na forma auxiliar, um dos dois, você vai utilizar ele como auxiliar e o particípio do próximo verbo como particípio longo, tá? Particípio longo. A máquina havia secado a roupa. Tranquilo. Particípio longo, você usou aqui. Agora, se os verbos auxiliares forem outros, me acompanha aqui para você entender isso. Veja o exemplo. Você tem outros 3 verbos para realizar essa locução verbal. Você pode ter o verbo ser, o verbo estar e o verbo ficar. Moleza. Se liga, ó, presta atenção aqui. Eu vou utilizar esses 3 verbos com o particípio irregular. Pelo amor de Deus, gente, quando houver o particípio irregular, tá? Você não vai ficar fazendo folia inventando particípio irregular para verbo que não possui, tá? Aí como é que eu vou saber? Estudando, né? Só estudando. Então, o particípio irregular é chamado também particípio curto. Veja, a roupa estava seca. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, tá? Verbo auxiliar. E ele é um dos que está na lista? É, olha ali, verbo estar. E agora, esse seca aqui? Esse seca é uma forma nominal, tá? Forma nominal do verbo secar, e essa forma nominal é o particípio. E eu utilizei o particípio curto, porque a regra é essa. Eu poderia falar, a roupa estava seca, a roupa ficou seca, daí para frente. Beleza? Então, sempre que você possuir uma locução verbal, sempre que você precisar construir uma locução verbal, observe essas regras. Apareceu ali ser, estar ou ficar, você utiliza como particípio regular. Teria a ver com o particípio regular. Moleza é isso, gente. Quantas vezes você vai estudar isso aí? Várias. Várias vezes vai estudar até entender perfeitamente. Acompanhe seu material, anote isso, tá? Veja novamente esse vídeo. Por quê? Porque é isso que vai auxiliar você. É isso que vai garantir a sua aprovação. Vamos lá, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com vozes verbais. Matéria deliciosa. Vamos lá? Pessoal, conteúdo importantíssimo, tá? Cai em todo concurso público, tá? Você sempre tem no edital aquele conteúdo sobre vozes verbais. Então, preste muita atenção agora e, se preciso for, esqueça do resto do planeta e entenda apenas isso que eu vou passar para você. Muito, muito importante. Bem, então, o que é a noção de voz do verbo? Quando nós falamos em voz verbal, nós centralizamos a nossa atenção para a posição do agente de determinada sentença e do paciente, ou do afetado, ou do receptor dessa determinada sentença. É exatamente isso que a gente vai avaliar agora. Para você entender, nós temos 4 tipos de vozes verbais para a língua portuguesa. Sendo que desses 4 tipos, 3 são legitimamente aceitos e 1 ainda é vacilante, é colocado na categoria do outro. Mas eu vou passar para vocês os 4 separados. Então, olha só, eu tenho voz ativa, voz passiva, daí a voz passiva nós temos 2 tipos, analítica e sintética, voz reflexiva e voz recíproca. O que acontece? Essa voz recíproca você vai encontrar em algumas gramáticas aparecendo junto com a reflexiva, e dela vai se chamar voz reflexiva recíproca. Por que eu vou passar as 4 separadamente? Porque se na sua prova aparecer voz reflexiva ou voz recíproca, vai dar na mesma se aparecer voz reflexiva recíproca composto ali. Joia? Então entenda, são 4 vozes, 4 maneiras de colocar a posição de agente e paciente em determinada sentença. Bora lá entender isso aí? Vamos começar falando sobre a voz ativa, tá? Então o que acontece? Na voz ativa, você vai possuir um sujeito agente, ou seja, alguém que pratica a ação sobre um determinado objeto, sobre um determinado afetado. Então, se liga só, eu tenho um exemplo. O corretor vende casas.
Com o verbo nessa voz aqui, que nós chamamos de voz ativa, você tem claramente o corretor como sendo aquele que pratica uma ação. Então a gente vai chamar ele de sujeito agente para esse caso aqui. Ele pratica a ação de vender sobre um afetado, tá? Esse afetado está aqui, Casas. Pode chamar ele de paciente se você quiser, tá? Fica mais fácil para você estudar. Então, o agente opera uma ação sobre um paciente. Por isso, voz ativa, é a voz da ação. Tranquilo? Na moral, né? Facinho. Vamos ver outro exemplo? Eu comprei um carro. Eu tenho aqui o verbo comprar, está na voz ativa. Então, você entende que vai haver um sujeito agente aqui, sujeito agente, que é esse eu, operando uma ação sobre um carro, que você pode chamar, se quiser, para clarear o seu estudo, de paciente. Beleza? Beleza. Isso é muito fácil, gente. Voz ativa é a mais comum da língua portuguesa. Você não tem dificuldade para fazer isso aí. Sossego total. Beleza? Então, de novo, revendo os termos aqui. Sujeito agente, verbo na voz ativa e o paciente recebendo essa ação. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, vamos trabalhar um pouquinho com essa noção de voz passiva. O que acontece na voz passiva? Eu vou ter que inverter essas posições de agente e de paciente. Mas há um porém. Eu tenho duas maneiras de construir voz passiva na língua portuguesa. Então eu posso ter a voz passiva analítica. Lembra que eu falei para vocês, gente, que na língua portuguesa tudo que for analítico é maior? Então aqui nós teremos mais elementos. E eu tenho a voz passiva sintética. Lembra que eu falei que tudo que for sintético é menor? Óbvio, né? Então, duas maneiras de construir voz passiva. Vamos estudar isso aí. A gente vai começar pela voz passiva analítica. Então, me acompanha aqui e pega o exemplo. Gente, falando de voz passiva analítica, lembra que eu acabei de falar para você sobre locução verbal? Lembra, né? Então, tá aqui a importância. Você vai precisar da locução verbal para entender a chamada voz passiva analítica. Então, olha aqui, ó, dentro do olho, presta atenção, tá? E veja o exemplo. O corretor vende casas. Que voz está isso aqui? Fala aí comigo do outro lado. Voz ativa. Beleza? Você já sabe que isso aqui está na voz ativa, que eu acabei de falar. Como é que a gente faz para transformar esse verbo aqui, ó, vende, que está na voz ativa, para a voz passiva analítica? Você vai transformar o verbo vender, aqui que está conjugado como vende, no presente do indicativo, como? Você vai transformar ele em uma locução verbal. Lembra quais são os elementos da locução verbal? Você tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Lembra que um deles recebe a flexão de modo e tempo, nesse caso, presente do indicativo, e aqui eu tenho uma forma nominal, nesse caso o particípio. Então é assim que você vai transformar, tá? Transforma o verbo em uma locução verbal. E depois você troca as posições, coloca o afetado no início e o agente no final. Vixe, professor, me confunde todo. Não se confunde não. Fica tranquilo, respira e olha só. Vamos aqui parte a parte. Eu não tinha aqui, ó, casas como sendo o afetado da ação? Sim. Então, o que acontece? Ele vai passar para o início da sentença. Ah, então quer dizer que ele deixa de ser o afetado pela ação? Não! Pelo amor de Deus! Ele continua sendo afetado. Agora, se liga, ele só vai mudar de nome. Ele apareceu aqui no início, então anote aí no seu material, acompanhe, tá? Escreva com ferro quente no seu braço, que ele vai ser sujeito paciente. Por quê? Porque ele está recebendo a ação. Gente, eu não estou falando para vocês aqui da voz passiva. Passivo não é o que recebe? Então olha aqui, ó. Está recebendo a ação, paciente. Sujeito paciente. Aí eu tenho aqui a locução verbal que você já entendeu. Verbo auxiliar mais o verbo principal. E daí eu tenho a construção pelo corretor. Gente, corretor não era o cara que estava agindo lá na voz ativa? Era, né? Olha aqui, ó. Ele era o sujeito agente. Tranquilo. O que acontece?
Ele vai passar para cá com um outro nome. Esse nome você lembra do ensino médio, tenho certeza. O nome era agente da passiva. Por quê? Porque ele é o cara que promove, é aquele cara que realiza a ação dentro da voz passiva. Não existe coisa mais simples no planeta. Meu, olha como é delicioso estudar a língua portuguesa. Vamos para outro exemplo, para você entender isso fortemente? Olha só, eu comprei um carro. Transforma aí, sem olhar. Um carro foi comprado por mim. Tá? O que acontece? Eu vou ter que inverter as posições. Ó. Então, um carro, eu passo para lá. O eu. Ué, professor, por que não ficou um carro foi comprado por eu? Putz, olha que ridículo ia ficar. Também porque você estudou que depois de preposição o que aparece? Pronome oblíquo. Então, pelo amor de Deus, tá? Um carro foi comprado por mim. Troquei as posições, fiz o X que era necessário ali. O que acontece? Agora você pega o verbo que está aqui, ó, comprei, e transforma numa locução verbal. O que vai acontecer? Você tem o verbo auxiliar, que a gente já tinha estudado, tá? Verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Verbo principal aqui, tranquilo. Você aplica o modo tempo aqui, tá? Pretérito perfeito do indicativo e aí que você bota no particípio. Tranquilo isso aqui? Na moral, gente, você só inverte. Vamos dar um nome aos bois agora? Olha só. Um carro não é aquele afetado pela ação? É. Então, como é que é o nome? Sujeito paciente. Sossegado. Locução verbal de voz passiva. E aqui a construção por mim. Olha só. Eu não era quem tinha comprado o carro? Sim. Então, o que acontece? Ele continua sendo o agente. Agente da passiva. Sossegado. Qual é a dica agora? A dica é você criar 1572 frases e passar todas para a voz passiva. E depois fazer o contrário. Por quê? Porque assim você vai decorar. Gente, exercício, exercício, exercício. Você tem que exercitar isso aí, senão vai ficar perdido. Agora, eu falei que você tinha a voz passiva analítica, que era maior. Vamos dar uma olhadinha na voz passiva sintética, um pouquinho menor. Me acompanha e veja como isso aqui é sossegado. Eu tenho aqui, ó, voz passiva sintética. Eu nem precisei trazer todo aquele exemplo enorme de lá. Eu só coloquei 2 aqui para ficar mais fácil. Então, faça um favor a você e anote aquilo que eu vou falar. Na voz passiva sintética, você não tem o agente da passiva. Você não tem o agente da passiva. Então, o que acontece? Você vai ter o verbo mais o pronome se. Beleza? E daí ele vai receber o nome específico. A gente já vai trabalhar com ele. Tá ok? Veja os exemplos que eu dei aqui. Vendem-se casas e comprou-se um carro. Primeira coisa. Se ligou que eu tenho vendem e casas? Sim, professor, me liguei. Então quer dizer o quê? Que isso aqui é sujeito. Ah, que tipo de sujeito? Paciente. Tá ok? Então olha só. Tá concordando. Por isso você não pode escrever vende-se casas. É vendem-se casas. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Comprou-se um carro. Singular, singular. Tá concordando porque esse aqui é o sujeito. Tranquilo? Vê que aqui não está colocado uma locução verbal, não está colocada uma locução verbal. Lógico. Então, o que acontece? Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho a partícula se. Então, anote isso. Essa partícula se aqui é chamada de, na língua portuguesa, né, de partícula. Anote que isso é importante. Partícula apassivadora. Por quê? Porque ela coloca essa sentença na voz passiva sintética. Muito fácil. Agora, pode aparecer com outro nome? Pode. Pode aparecer com o nome de pronome apassivador. Já vi isso aparecendo em prova de concurso público.
Então apareceu partícula passivadora, pronome passivador, beleza, está cumprindo a mesma função, que é colocar essa sentença na voz passiva sintética. Qual é a característica? Você não possui na voz passiva sintética o que? O agente da passiva. E outra, se você quiser, você pode transformar a voz passiva sintética em analítica de volta. Como? Eu posso falar assim, ó, casas são vendidas, tá? Ou, nesse caso, aqui comprou-se um carro foi comprado. Tranquilo? Tranquilo. Última dica sobre voz passiva. Gente, isso cai em concurso bastante. Você quer um exemplo? Fundação Carlos Chagas sempre cobra isso que eu vou falar para vocês. Eles perguntam para você qual verbo pode possuir a voz passiva, qual pode ser transposto para a voz passiva. Então, dica, e essa aqui é dica de parceria mesmo, cara. Só vão possuir voz passiva verbos transitivos diretos e verbos bitransitivos, ou chamados de transitivos diretos e indiretos. Você já estudou essa classificação comigo. O que significa, professor? Significa que verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação não possuem voz passiva, tá? Verbo transitivo direto e verbo bitransitivo possuem, tá ok? Entendeu isso aí? Tranquilo, né, gente? A gente trabalhou agora um pouquinho com vozes verbais. Eu vou passar as duas últimas para vocês. Vou passar a reflexiva e a recíproca. Não descanse. Vamos lá, fôlego. Dê uma olhadinha aqui, ó. A voz reflexiva ocorre quando o sujeito é agente e paciente da mesma ação, tá? Então eu dei aqui dois exemplos para você entender como vai funcionar essa noção de reflexibilidade. Olha só, eu tenho o exemplo, a menina penteou-se e o garoto enfeitou-se. Eu falei que sempre dá exemplo tonguinho assim. Por quê? Porque se você aprendeu aqui, você consegue passar isso para o mais complexo. Então, preste atenção. No exemplo, a menina penteou-se, eu tenho aqui a menina como praticante de uma ação, não é? Ela não está sendo, por um lado aqui, agente? É lógico que está. Por quê? Porque ela opera, ela pratica uma ação sobre alguém. Vamos então para o verbo. A menina penteou. Ela penteou alguém, lógico. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui a palavrinha ser. E essa palavrinha ser, nesse caso, redireciona a ação e mostra que o afetado é a própria menina. Então, por outro lado, ela é paciente da mesma ação. Quer dizer, ela praticou a ação sobre si. Imagina lá a guria penteando o cabelinho, tá? Praticou a ação sobre si. Aí você perguntar, professor, o que é isso aqui? Esse aqui é o sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo. O verbo pentear e esse ser aqui, como a gente classifica isso? Se você fala assim, isso aí é partícula passiva. Não, não é. Não é partícula passivadora. Dá uma olhada. O nome disso aqui é pronome reflexivo, tá? Facinho. Pronome reflexivo. Em algumas gramáticas, você vai encontrar isso aqui como sendo voz recíproca também, como pronome reflexivo recíproco. Fique só com esse nomezinho aqui, ó, pronome reflexivo, já está sossegado. Segundo exemplo, o garoto enfeitou-se. Vai ser a mesma questão. Eu tenho aqui, o garoto é um sujeito que, por um lado, está sendo agente, está praticando uma ação, a ação de enfeitar alguma coisa ou de enfeitar alguém, beleza? Agora, eu venho para o verbo, vejo, enfeitou. Quem enfeita, enfeita o quê? Né? Enfeita alguém. Olha só, o se não está dando a ideia de que o afetado é o próprio garoto? Está. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o garoto como sendo agente e paciente da mesma ação. Como é que é o nome disso? Voz reflexiva. Quando a ação é praticada e recai sobre o sujeito. Maravilha? Então, olha só, novamente, eu tenho um pronome reflexivo. Fácil demais. Agora, vamos para a última voz. Última voz do verbo. Dá uma olhada aqui.
eu tenho a chamada voz recíproca. E na voz recíproca, eu tenho aquilo que nós chamamos de ações mútuas. Ou seja, para você entender o que é essa ação mútua, você pressupõe mais de um agente, né? Mais de um ator aqui, mais de uma pessoa praticando uma ação mútua, uma sobre a outra. Vamos pegar aqui, por exemplo, os presidentes cumprimentaram-se, tá? Então, olha só, aqui, os presidentes são aqueles que praticam essa ação, beleza? Concorda? Mais de um, claro, porque está aqui, ó, marca de plural. Cumprimentaram-se. Olha só, esse C está indicando o seguinte, você não entende que para que os presidentes cumprimentaram-se eu preciso ter um presidente cumprimentando o outro, enquanto o outro cumprimenta um? É lógico, né, gente? Imagine que isso aqui é um desenho compreensível e que você entendeu o que eu quis dizer, tá? Então, eu tenho sujeito que pressupõe mais de uma pessoa e essas pessoas praticando ações mútuas, tá? Uma sobre a outra. Então, algumas gramáticas trazem esse termo como pronome recíproco, tá? Recíproco, ou índice de reciprocidade, beleza? Mas não se liga muito no nome, tá? Fica com o pronome recíproco que tá melhor. Agora, os inimigos entreolharam-se, é o mesmo caso. Plural aqui pressupõe mais de um, tá? Então, no caso, só vou desenhar dois aqui, ó. Você concorda para que haja a expressão os inimigos entreolharam-se? Eu tenho que ter um olhando para o outro enquanto o outro olha para um? Lógico, né? Então, o que acontece? Aqui, o C novamente vai dizer que a ação foi mutuamente realizada. Portanto, continua sendo o pronome recíproco, tá? Isso aqui é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Entendeu isso aqui? Tranquilo estudar vozes verbais? Maravilha. Então, o que você vai fazer agora? Você finalizou a parte de vozes verbais, você vai rever essa parte, vai pegar, vai escrever exemplos, forçar exemplos e tentar fazer essa transposição. Beleza? Qualquer dúvida? Veja o material novamente. Faça isso. Por quê? Porque é um conhecimento extremamente necessário para o seu estudo. E, de novo, 3 palavrinhas para você cultuar, estudar, estudar, estudar. Vamos junto! Meu aluno querido que está acompanhando a aula de língua portuguesa, vamos trabalhar um pouquinho agora com tempos e modos verbais. Tempos, modos verbais e formas nominais do verbo. Conteúdo imprescindível para você que está se preparando e quer entender mais sobre substituição de palavras. Isso é cara de banco de concurso público, pedir para substituir palavras, principalmente para substituir verbos e as diferentes conjugações, as diferentes colocações de tempos e modos. Então, o que você precisa fazer para entender esse conteúdo? Em primeiro lugar, prestar atenção que nós estamos falando de verbos, uma palavra que pode ser conjugada, tá? Então, quando você estuda verbo, você lembra que há várias classificações, verbos regulares, irregulares, defectivos, abundantes e etc. Mas o que é importante para entender tempos e modos verbais é o que um modo verbal expressa e como os seus tempos articulados dentro do modo se desenvolvem na sua relação de coexistência. Fácil, é muito fácil. A gente vai começar trabalhando com os tempos do modo indicativo. Então, acompanhe aqui com o professor o que está na nossa lousa. O modo indicativo designa uma ação concreta. Inclusive, algumas bancas, como é o caso da banca da Fundação Carlos Chagas, utiliza esse tipo de sentença, ação concreta, ação hipotética, para se referir ao modo verbal. Isso é muito fácil. Depois que você decora, fica tranquilo. Então vamos trabalhar com a seguinte noção. O modo indicativo vai designar para nós ação concreta. E aí, cara, quais são os tempos desse modo indicativo? Vamos lá. Você tem o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Aí você fala, professor, é difícil decorar? Não é difícil, cara. Não é difícil. Difícil é carregar pedra. Isso é difícil. Agora, olha só como é que você vai fazer. Eu vou passar um exemplo de cada
eu vou passar um verbo flexionado em cada um e a gente vai ter uma definição básica, tá? Você vai anotando aí no seu material a definição que eu vou passar para você. Então começa aqui com o presente. Vamos pegar um verbo como exemplo. O melhor verbo para você que está me acompanhando aqui, ó, é esse verbo aqui, ó, estudar. Vamos lá? Verbo estudar. A gente vai partindo dos exemplos com o verbo estudar. Presente. Vamos pegar só a primeira pessoa? Eu sempre costumo falar o seguinte, quando o cara pega a ideia do verbo, do tempo verbal na primeira pessoa de cada tempo, ele sabe fazer o resto. Olha só, presente do indicativo do verbo estudar na primeira pessoa. Como é que você fala? Você fala assim, ó, fala aí comigo. Eu estudo. Ação concreta e presente. Eu estudo. Maravilha? O presente é o mais fácil. Vamos trabalhar com as formas de pretérito agora. O pessoal costuma apresentar alguma dificuldade, mas muito tranquilo. Você vai anotar no seu material assim, ó, pretérito perfeito indica uma ação finalizada, uma ação já realizada. Então, vejamos aqui, ação realizada do verbo estudar. Eu estudei. Vamos lá? Eu estudei o conteúdo relativo a tempos e modos verbais. Fácil, não? Próximo. Pretérito imperfeito. Querido amigo, pretérito imperfeito, o próprio nome já sinaliza. Imperfeito. O que significa isso, cara? Sem folia. Significa que não foi finalizado. Foi interrompido. Então, ação concreta, porém interrompida, não finalizada. Como é que isso vai ficar com o verbo estudar? Eu estudava. Anota aí no seu material esse exemplo aqui, ó. Olha que coisa mais linda que é esse aqui. Eu estudava. Isso aí. Tá? Fácil, não é? Fácil. Vamos lembrar? Pretérito perfeito, ação finalizada. Pretérito imperfeito, ação interrompida. Mas o que será esse tal pretérito mais que perfeito que confunde a minha cabeça? Não tem por que confundir, cara. Presta atenção no nome aqui, ó. Pretérito passado, né? Mais que perfeito significa uma ação mais antiga do que uma ação finalizada, mais perfeita do que uma ação já perfeita. Vixe, bobiei, não entendi, entendi paçocas. Presta atenção. Vamos imaginar o seguinte, para você passar no concurso público, precisa fazer o quê? Estudar e aí realizar a prova, não é? Então, estudar e daí passar. Vamos pensar, quando você fala, passei na prova, passei por quê? Passei porque estudei? Não, senhor. Porque passei e estudei estão no mesmo tempo, no perfeito. Significa que as ações foram concomitantes. Então, meu amigo, olha para mim. Você não pode falar passei porque estudei muito. Passei porque estudara muito. Ah, e você nunca vê as pessoas falando assim, né? Claro que não vê. O pessoal não está acostumado a falar isso. Ou durante o almoço você vê alguém utilizando a segunda pessoa do plural para pedir alguma coisa? Claro que não. Então com o uso você vai perdendo. Mas aqui você relembra. Então, passei porque estudara. Estudara foi uma ação anterior à ação de passar. Pega o exemplo aqui, ó. Estudara. Tá? Anota aí. Estudara. Beleza. E agora? Como é que ficam os tempos do futuro? Futuro do presente, ação concreta que ocorrerá. Então, para o verbo estudar, como a gente pode imaginar? Eu estudarei. Anota aí, por favor. Estudarei. Lembrando, pessoal, o professor Pablo aqui está dando exemplo de um verbo regular. O que é um verbo regular? Verbo regular é aquele que não altera a sua forma de raiz quando está sendo conjugado. Beleza? Esse é um verbo regular. E agora, finalizamos o futuro do presente, uma ação concreta que ocorrerá. Vamos para o futuro do pretérito. Pensa com o professor, futuro do pretérito, futuro do passado. Então é o quê? É uma ação que ocorreria. Ocorreria. Pega essa ideia, ocorreria, essa terminação do verbo, vai sempre te ajudar. Olha só, eu estudaria. Coloca lá. Estudaria. Difícil? Nem um pouco, cara. Nem um pouco.
O que você vai fazer? Você fala assim, professor, tenho uma dificuldade danada com verbos, não consigo aprender conjugação, não consigo aprender como eu faço para conjugar esses verbos. Sabe por que você não consegue aprender? Você não consegue aprender porque aquele sacano do teu professor de língua portuguesa, quando você estava no ensino médio, queria te zoar e fazer o seguinte: fulano, fala para mim qual é o verbo conjugado na segunda pessoa do plural do modo indicativo no tempo tal. E você ficava com aquela cara de paisagem. Então, eu não vou fazer isso com você. Eu não estou aqui para te avaliar, estou aqui para te ajudar. Então, presta bem atenção na dica que eu vou dar. Você vai pegar isso aqui que eu passei como exemplo, vai montar numa tabelinha, pega lá um papelzinho, monta isso numa folha A4, num sulfite bem legalzinho e coloca na frente do seu armário. E reza para o verbo. Tá? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dose de verbo por dia. Como assim uma dose? Que nem remédio. Você vai tomar uma dose na hora que acordar, uma antes do almoço, uma antes de dormir. Você vai fazer o quê? Vai ler isso aqui. E vai ler toda a conjugação verbal. E vai conjugar um verbo por dia. Aí você vai ajudar? Claro que vai ajudar. Ao final de uma semana, você já vai estar expert em conjugação verbal. Beleza? Vamos continuar, pessoal. Vamos continuar porque é legal pra caramba estudar. Olha só, agora a gente sai do modo indicativo e parte para quê? A gente parte para o modo subjuntivo. Acompanha aqui, ó. Modo subjuntivo, meu amigo. Trata do quê? O modo subjuntivo, em essência, denota uma ação hipotética. Pega essa frase aqui, ó. Ação hipotética. E decora. Escreve no braço, escreve na camiseta, escreve na parede da sua casa. Faça uma arte moderna, ela vai escrevendo isso aí na tua casa. Por quê? Ao final, você vê que dá resultado, cara. Olha só, eu tenho 3 tempos no modo subjuntivo. Eu tenho presente, eu tenho chamado pretérito imperfeito. Em algumas gramáticas você encontra apenas com o nome imperfeito do subjuntivo. Não tem problema, tá? É pretérito igual. E futuro do subjuntivo. Aí, qual é a dica que o professor Pablo traz para você? A dica é, utilize uma conjunção para ajudar você a conjugar esses verbos. Uma conjunção, professor? Sim. Por quê? Porque quando você utiliza essa conjunção, o verbo fica mais sonoro. Parece que você já vem sentindo ele no ouvido e pá! Consegue conjugar. Então, olha só. Vamos pegar aqui o mesmo verbo, estudar, trabalhando com esses tempos. Tempo presente do subjuntivo. Que eu estude. Percebeu? A conjunção está aqui, ajudando você a conjugar esse verbo. Que eu estude. Ficou fácil? Claro que ficou fácil. Por quê? Porque a conjunção está dando essa bengala para você. Fácil, né? Vamos lá. Segundo tipo, pretérito imperfeito. Qual é a conjunção que te auxilia? Conjunção se. E qual é a característica dessa forma verbal? Os 2 S's. Vamos lá. Se eu estudasse. Estudasse. Maravilha, cara. E agora? Já vimos presente e pretérito. Futuro, como é que fica? Futuro dado pela conjunção quando. Então, bora lá, ó. Quando eu... E agora, como é que fica? Quando eu estudar. Maravilha. Anota lá. Quando eu estudar. Você achou difícil? Isso não é difícil. É só prestar atenção nessas conjunções operando na conjugação. Tá ok? É muito fácil, gente. Muito simples. Aí, você vai trabalhar a conjugação verbal, vai pegar um verbo da primeira terminação, segunda terminação, terceira terminação, ou se quiser falar primeira, segunda, terceira conjugação, não tem problema, tá? Vai pegar isso aí e vai parte a parte, pessoa a pessoa, tempo a tempo, até cansar. Quando você vai cansar? Nunca, porque o concursando não pode cansar, cara. Você tem que pegar, olha aqui no olho e fala assim, eu vou estudar, eu vou aprender isso aí. Tem aluno que chega para mim e fala, professor, eu não consigo aprender verbo. Você não, você vai conseguir. Olha só, finalizamos o modo subjuntivo. Vamos agora para o modo imperativo. Gente, o modo imperativo costuma ser encarado como um desafio, mas não é. É um dos modos mais fáceis para você trabalhar. Por quê? Bem, em primeiro lugar, porque ele só tem 2 formas. Você tem imperativo afirmativo e imperativo negativo. Tranquilo? É claro que é. Então o que a gente vai fazer agora? Prestar atenção no sentido que o imperativo lhe traz. O sentido é, os tempos do imperativo, perdão, as formas do imperativo denotam ordem,
conselho ou aconselhamento, se preferir, pedido ou súplica. Você encontra essas palavras nas gramáticas da vida por aí. Então, eu tenho duas formas. O professor colocou aqui as regras para você entender como são essas formas. Eu tenho o imperativo afirmativo. Aí, eu vou colocar a regra. Essa regra você vai ler 1, 2, 3, 15 vezes até decorar isso. E depois vai passar para a conjugação. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, vai confundir a cabeça. Então, presta atenção. Qual é a regra do imperativo afirmativo? Vamos começar pelo seguinte. Você pode dar uma ordem para si? Faz eu? Não, não dá, fica ridículo. Então você vai lembrar da primeira regra para o imperativo como um todo. Não existe, tá? Não há primeira pessoa do singular, tá? Não há primeira pessoa do singular, seja para o afirmativo, seja para o negativo. Então não inventa folia. Você não vai ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Não tem, tá? Vamos lá. Afirmativo, qual é a regra? A regra é a seguinte. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural são oriundas, elas vêm do presente do indicativo. Então você vai buscar lá no presente do indicativo a forma conjugada e vai trazer para o imperativo, mas vai tirar uma letra. Vai tirar a letra S, então menos a letra S. É o que eu vou chamar de frescura dessa conjugação, tá? Por que frescura? Porque é cheio de detalhe. Pega a segunda pessoa, traz para cá e tira o S, é cheio de frescura, tá? O resto, o que sobrou, não tem frescura. Você traz direto do presente do subjuntivo, tá ok? Então, de novo comigo, cara, olha aqui, ó. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, vem do presente do indicativo menos a letra S. O resto vem da onde, professor? Vem do presente do subjuntivo. E forma a conjugação, tá ok? Bora lá. Quer ver o negativo como é que é? O negativo é muito mais fácil. Fica feliz, ó. O negativo é muito mais fácil. Por quê? Olha qual é a regra. A regra é, anota bem grandão aí, ó, sem frescura. Não tem um monte de detalhezinho para te confundir, cara. Como é que é essa regra? A regra é a seguinte, você coloca a palavra não na frente, mais o quê? Mais o presente do subjuntivo. Só isso, só isso. Coloca a palavra não, mais o presente subjuntivo. Traga todas as formas do presente subjuntivo, da segunda do singular até o final. Por quê, professor? Porque não tem primeira pessoa do singular. Lembra disso, tá ok? Difícil entender, pessoal? Nem um pouco, nem um pouco. A gente está trabalhando aqui, ó, tempos e modos verbais. Tá? O que a gente vai fazer agora? Agora você vai me acompanhar, eu vou até o outro lado do quadro ali. Você vai acompanhar, eu passar para você o seguinte conteúdo, formas nominais do verbo. Vem comigo rapidinho. 3 formas nominais do verbo. E é isso que eu quero que você anote, por favor. Tá? Pega aí. Você vai anotar assim. A primeira forma nominal do verbo é o infinitivo. Eu estou passando só a regra por enquanto. Tá? A prática vai ficar para um outro momento. Tá? Por que a prática vai ficar para outro momento? Para o momento que você for aí, ó, no recesso do celular, conjugar esses verbos. Então vamos lá. Infinitivo indica o quê? É o nome do verbo, tá? É o nome do verbo, ele indica para você uma ação sem tempo, uma ação atemporal. Então pega aí. Infinitivo termina em AR. Quer um exemplo? O próprio verbo estudar. Estudar. Termina em AR, tá aqui, ó. Infinitivo. Tá? Agora, anota aí. Gerúndio. Gerúndio. Indica o que, professor? A forma nominal gerúndio indica uma ação em decurso, uma ação em processo. Qual é a característica primordial dele? Ele termina em NDO. Pega o exemplo do verbo estudar, como é que vai ficar, cara? Estudando. Estudando. Difícil? Claro que não, tá? NDO. E agora? Tá faltando o quê? Faltando o último. Particípio. Pega aí. Particípio. Como é que fica isso?
Ah, não sei. Claro que sabe. Particípio termina em ado ou ido, dependendo do verbo. No caso do exemplo que estamos trabalhando, eu tenho a forma estudado. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a finalização da forma nominal indicando um particípio. O que é particípio? Ação finalizada, ação encerrada. Então, o que você vai fazer? Monta toda essa tabelinha aqui, lá naquela sua folhinha, cola na parede e vai lendo todo dia. Faz uma colinha e deixa na sua mão. Mulherado, bota na bolsa, tá? O cara que está estudando tem que desenvolver uma tática para ele decorar isso. A tática é essa que eu estou falando para você. Pega isso aí, anota e vai levando contigo para onde for. Por quê? Porque uma hora você pega e lê. Depois pega e lê. Pega e lê, o que vai acontecer? Chega uma hora que você já vai saber tudo isso. Beleza? A gente vai encerrar essa parte agora. E encontro você na próxima parte do conteúdo. Tá ok? Não desanima, faça uma revisão disso aqui e vamos embora. Muito bem, meu aluno. Você agora vai trabalhar um pouquinho com conjugação verbal. Ok? Nós vamos trabalhar com 3 verbos regulares e suas conjugações, tempos, modos e formas nominais. Então, acompanhe comigo no seu material e destaque aquilo que eu passar. Então, por favor, faça aí com o professor. Nós temos aqui o verbo amar, um verbo regular da primeira conjugação e faremos toda a conjugação dele. Vamos lá, a gente começa com o modo indicativo e primeiro tempo presente. Fala lá comigo, ó. Eu amo, pega uma canetinha colorida e vá marcando no seu material. Por quê? Porque é importante que você entenda algo que nós chamamos de paradigma conjugacional. Vixe, o que é isso? Isso é o seguinte, como é que termina o verbo? Pronto, aí ficou mais fácil, né? Como é que você faz para conjugar os verbos regulares? Então, vamos trabalhar com isso aí. Olha só, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Beleza, fácil, né? Tranquilo, sem perder tempo. Pretérito perfeito do indicativo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Fácil, tranquilo. Lembra do sentido, pretérito perfeito, ação já finalizada. Pretérito imperfeito, ação interrompida. Então, eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Difícil? Muito tranquilo. Agora, pretérito mais que perfeito. Lembra daquela ação antiga, uma ação anterior a uma ação já finalizada? Vai lá. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Nem um pouco difícil. Isso aqui é muito legal, gente. Vamos agora trabalhar com tempos do futuro. Futuro do presente. Uma ação que ocorrerá. Então, pega e marca aí. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Simples, né? Próximo tempo. Futuro do pretérito. Então, presta atenção aqui, ó. Você tem a seguinte ideia. Futuro do pretérito, amaria. Uma ação que seria realizada. Então, eu amaria, tu amarias, ela amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Difícil? Eu não achei. Nem você. Muito simples, né? Beleza. O que aconteceu? A gente já finalizou o modo indicativo e nem doeu, tá? Vamos trabalhar agora com o modo subjuntivo para você ver. É mais fácil ainda do que o indicativo. Pega lá. Subjuntivo. Pergunta que você tem que responder sozinho aí bem rápido. Os tempos do modo subjuntivo indicam o quê? Você respondeu hipótese provável, hipótese plausível, então pensou corretamente. Se não, tem que voltar no seu material e verificar isso aí. Vamos lá. Presente do subjuntivo. Qual era a conjunção que ajudava você a conjugar? A conjunção que. Então, pensa com o professor aqui, ó. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Difícil? Não. Muito fácil. Isso vai ver uma delícia de conjugar. Vamos lá. Pretérito imperfeito subjuntivo. Qual era a conjunção? Vamos lá. Qual era a conjunção? A conjunção era se. Fala comigo. Conjunção se.
E qual é a característica? Os dois S's ali. Vamos lá, olha só. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Legal, né? Já finalizamos o segundo tempo. Agora vamos para o terceiro. O futuro do subjuntivo. Como é que eu faço? Eu pego a conjunção quando, coloco na frente e conjugo sem problema. Vamos lá? Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar. Quando nós amarmos, presta atenção agora, quando vós amardes, quando eles amarem. Gente, eu sei que o pessoal costuma pedalar aqui, ó, na segunda pessoa do plural. Por quê? Porque você acha que isso aqui é só para falar com Deus ou para falar com o morto, né? Mas não tem nada a ver. Isso aqui você pode utilizar, porém as pessoas utilizam menos. Mesmo assim, você vai ignorar? Não, senhor. Você tem que ter ideia disso. Mesmo sabendo que a frequência de questões relacionadas a esta pessoa é menor, mas mesmo assim precisa saber conjugar. Finalizou o subjuntivo? Tranquilo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos para o imperativo, cara. Vem cá, dá uma olhada. Modo imperativo. O imperativo serve para significar o que mesmo? Pensa aí. Ordem, aconselhamento, pedido, súplica. Muito bem? Então vamos aqui, ó. Lembra das regras? Claro que lembro da regra. O que é que eu não tenho na primeira pessoa? O que é que eu não tenho no imperativo? Eu não tenho a primeira pessoa. Já estava quase dando a resposta para você, sem vergonha. Estava me enganando, tá? Então olha só. No afirmativo, há algumas regras, além dessa ideia de não ter primeira pessoa. Você só tem segunda pessoa do singular. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural vem de onde? Consulta o material, cara, se você ainda não decorou. Vem do presente do indicativo, com que frescura? Tendo que tirar o S. Então, presta atenção. Como é que vai ficar? Ama tu. Por quê? Porque se você voltar lá para a segunda pessoa do indicativo, você vai ver, tu amas, tira o S, passa para cá, fica assim, ó, ama tu. E aqui, terceira pessoa vem da onde? Vem do subjuntivo, cara, então, ame você, amemos nós, também vem do subjuntivo, amai vós vem lá do indicativo, menos a letra S, tem a frescurinha, amem vocês, vem do subjuntivo. Ah, professor, fiquei com dificuldade. Você ficou com dificuldade, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer isso de novo. E de novo, e de novo, e várias vezes, até você perder a dificuldade. Cara, o cara que estuda a língua portuguesa uma vez, sente dificuldade. 2 vezes, sente dificuldade. 3 vezes, a dificuldade diminui. 4, a dificuldade fica menor ainda. 5, já não tem dificuldade. 6, ele já está ficando muito bom. 7, ele já pode fazer a prova. 8, ele vai gabaritar a prova. Então o que você vai fazer? Você quer ser o cara que vai ter dificuldade ou o cara que vai gabaritar a prova? Eu sei quem você quer ser. Então acompanha comigo aqui. Negativo, tá? A forma negativa do imperativo. Como é que você faz? Lembra que não tem frescura? Coloca o não na frente e puxa todas as formas verbais do quê? Do presente do subjuntivo. Então presta atenção aqui comigo, ó. Vamos fazer aqui, ó. Não ames tu. Não tem frescura do S, cara. Então ele vem com S mesmo, tá? Não ame você. Depois, não amemos nós. Aí, não ameis vós. E então, não amem vocês. Tá ok? Se ligou nisso aqui? Fácil, gente. Isso aqui é mó moleza. Você não pode errar isso, pelo amor de Deus, tá? Preste muita atenção nisso aqui, tá? Preste muita atenção na diferença do negativo para o afirmativo. Depois que você conseguir ter isso claro na sua cabeça, tudo vai se revelar. A língua portuguesa é uma coisa fantástica, maravilhosa. Vamos lá trabalhar um pouquinho agora com as formas nominais do mesmo verbo, tá? Bem, você lembra do que são as formas nominais? Claro que lembro. Você viu lá, infinitivo, gerúndio e particípio. Você viu que cada uma designa? Claro que viu. Então vamos trabalhar aqui com o professor, ó. Infinitivo é o nome do verbo, é aquela ação atemporal, sem estar conjugada. Então o que você tem aqui? Amar, ó, termina com AR, indicando que ela é da primeira conjugação. Agora, no gerúndio, eu tenho uma ação de que natureza? Uma ação em processo. Ação em processo. Então olha aqui, ó, amando,
termina com o quê? Termina com NDO, indicando o quê? Ação em processo. Gente, isso é muito fácil, né? E agora, depois do gerúndio, eu tenho o particípio. Você lembra do que significava o particípio? Particípio é esse aqui, ó. Ação finalizada. E termina com o quê? Com ado ou ido. Então, o que você vai ter aqui? Em amado, eu tenho uma forma do particípio. Beleza, a gente conjugou um verbo regular da primeira conjugação. Tá ok? O que você vai fazer isso aqui? Com isso aqui, você vai pegar, reescrever, vai montar uma tabelinha, colocar lá no seu guarda-roupa e todo dia tomar a sua dose de verbo. Tá? Toma de manhã, de tarde, de noite. Você quer aprender uma coisa legal? Presta bem atenção aqui que essa dica vai especialmente para você que está me acompanhando, que está estudando aí, cara. Você tem que ficar esperto. Você quer aprender qualquer coisa? Quer aprender qualquer conteúdo de língua portuguesa? Você chama alguém, chama o vizinho, chama o pai, chama a mãe, colega, amigo, cachorro, quem você tiver perto de você, bota do teu lado e fala, cara, agora eu vou dizer para você o que o Pablo acabou de me ensinar. Se você fizer isso, pode acreditar, você vai aprender muito mais. Você vai aprender com muito mais qualidade. Então, você quer aprender bem? Estude para ensinar alguém, porque é assim que você decora os conteúdos. E você acha que acabou? Claro que não. A gente ainda tem muito mais para fazer. Espero você. Vamos lá. Vamos lá, continuando com a nossa conjugação verbal. Galera, maravilha isso aqui. Meu aluno querido que está me assistindo, preste atenção, vamos trabalhar agora com um verbo regular da segunda conjugação, o verbo vender. E a partir disso a gente vai trabalhando aqui parte a parte. Tá? Vamos começar conjugando esse verbo vender no modo indicativo. Então você pega de novo, olha lá a sua canetinha colorida, pega o seu material e vai marcando aquilo que eu passo, porque lembra do tal do paradigma conjugacional? Tem que aprender, cara. Então, vamos lá. Presente do indicativo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, bem bonito. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tranquilo? Ação concreta que se realiza. Presente. Pretérito perfeito. Ação finalizada. Então vamos lá. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Ação finalizada, nem um pouco difícil. Na verdade, fácil demais. Vamos lá, próximo. Pretérito imperfeito. A ação interrompida. Comigo. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Agora eu vou parar e vou chamar a sua atenção. Você que está estudando não pode perder isso de vista. Você percebeu que da primeira conjugação para a segunda conjugação, no pretérito imperfeito eu tive uma alteração radical da estrutura do verbo? Como assim? Mudou a raiz? Não, eu não falei da raiz. Eu falei da estrutura do verbo dentro da conjugação. Porque quando você tinha um verbo regular, o pretérito imperfeito ficava amava. Tinha o VA se repetindo a todo instante. E agora, o que é que está se repetindo aqui? Dá uma olhada. Está se repetindo o ia. Então, ó, vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis, vendiam. Só distor na segunda pessoa do plural, porque é tradicional que haja uma alteraçãozinha lá. Mas beleza? Fica de olho nisso, cara. Ó, abre o olho para isso aí, porque senão você vai bobear. Tá? Vamos para o próximo. Eu quero agora pretérito mais que perfeito. Joga aí, quero ver a primeira pessoa para mim. Vamos lá. Vendera, eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Perceba que isso denota uma ação anterior a uma ação já realizada. Eu expliquei isso para você, você já sabe disso aí. Pegue seu material, reveja o conteúdo, faça isso, porque vai te ajudar. Próximo agora, vamos para o futuro, tempos do futuro. Então, futuro do presente, tá? Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Tá ok? Fácil? Claro que é fácil.
tá? Vamos então continuando. Quero o futuro do pretérito agora. Muito bem, vamos lá. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Fácil. O que é futuro do pretérito? Uma ação que ocorreria, tá? E isso está estampado pelo verbo, tá ok? Muito fácil mesmo. Finalizamos aqui o modo indicativo e nem houve problema. Vamos trabalhar um pouquinho agora com o modo subjuntivo? O modo subjuntivo está aqui do ladinho. Vamos trabalhar com ele então. Pega lá. Modo subjuntivo, na sua cabeça você já tem que ter. Modo subjuntivo exprime o quê? A ação hipotética, tá? Ação hipotética. Então vamos lá. Modo subjuntivo presente, qual é a conjunção que você utiliza? Agora eu vou dar uma colher de chá. Conjunção que. Então vamos lá. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Pablo, eu percebi que da primeira para a segunda conjugação há uma alteração também muito grande dentro do presente subjuntivo. Parabéns! Se você percebeu isso aí, não fez mais que o seu dever, tá? Precisava perceber isso. Porque olha só, quando você tinha o verbo amar, você conjugava, por exemplo, que eu ame, e o e ia se repetindo. Agora, que eu venda, e o que se repete é o a. Isso está em todo o verbo. Beleza? Fácil, né? Fácil. Vamos para o próximo, então. Agora é se. Pretérito imperfeito. A conjunção aqui é se. Como é que você vai conjugar? Assim, ó. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse. Se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem, tá? Coloca o acento aqui, que não estava lá. Beleza? Vendêssemos, vendesseis, vendessem. Os dois S são característicos ali, tá? Moleza. Vamos para o próximo agora? Vamos lá. Futuro do subjuntivo. Qual é a conjunção? Quando? Tá? Anota lá, bem tranquilo, respira e começa a marcar o verbo comigo. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender. Quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Fácil, tá? Presta atenção, é muito importante você fazer essa conjugação. Gente, lembra da dose do dia de verbo, tá? Não pode deixar isso para lá. Finalizou? Finalizou. Vamos para o modo imperativo? Vamos lá. Acompanha o modo imperativo aqui. Imperativo indica o quê? Ordem, aconselhamento, súplica, pedido, etc. Tá? Então vamos só. Imperativo afirmativo. Qual era a regra? Você não tem primeira pessoa, tal qual no negativo, porque é o modo imperativo. Beleza? Tem que lembrar. Segunda regra. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural vem lá do presente indicativo, menos a letra S. Lembra da frescura? Então, vamos lá, como é que fica? Vende tu, venda você, ó, venda por quê? Porque vem do subjuntivo depois. Vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. Moleza, muito fácil, tá? Aprenda você que é fácil conjugar esses verbos, tá ok? E agora, como é que fica no negativo? Lembra que o negativo é sem frescura? Coloca lá, sem frescura, tá? Não precisa desse lance de tira o S, blá blá blá. É o seguinte, ó. Isso aqui, rapaz, você coloca o não na frente e puxa todos os verbos do presente do indicativo. Perdão, do presente subjuntivo. Tô ficando louco, rapaz? Então vamos lá. Presente subjuntivo. Não vendas tu. Deixa o S ali. Não venda você. Não vendamos nós. Não vendais vós. Não vendam vocês. Percebeu como é fácil? Tranquilo, né? E agora, para finalizar esse verbo, está faltando o quê? As suas formas nominais. Então, bora lá. I, de quê? De infinitivo. Nome do verbo, está aqui, ó. Vender. G, de gerúndio. Ação em processo. Vendendo, ó, o NDO ali no final. E P, de particípio. Ação finalizada. Então, vendido. Achou difícil? Não é difícil, né? Mas não acabou. A gente ainda vai trabalhar com mais verbos, tá ok? Não descansa. Vamos lá. Vamos lá a gente trabalhar um pouquinho agora com conjugação verbal no verbo da terceira conjugação, terminada em IR, beleza?
Vamos pegar um verbo simples aqui, o mais fácil que você pode pegar para conjugar. Eu quero trabalhar com o verbo partir. E da mesma maneira que nós fizemos com os outros verbos, vamos lá. Tempos, modos e formas nominais. Preste atenção, confira no seu material, vá fazendo comigo. Uma dica legal é você parar, tentar fazer a conjugação antes do professor e depois ver se a sua conjugação foi semelhante, no que você errou, tá? Porventura deva ter destoado alguma coisa. Mas vamos lá, vamos trabalhar com isso aí. Acompanha comigo. Presente do indicativo do verbo partir, tá? Então vamos lá, como é que a gente conjuga assim, ó? Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Fácil. Lembra daquela ideia de presente como ação concreta que ocorre, tá? Pretérito perfeito, ação finalizada. Vejamos, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Perfeito. Muito fácil isso. Qual é o próximo pretérito? Agora você já deve estar sabendo todos. Pretérito imperfeito. Como é que fica? Ação interrompida. Então, olha a repetição aqui, ó. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, cuido do acento para paroxítona. Vós partíeis, cuido do acento aqui também, tá? Eles partiam. Beleza? Fácil demais. Você já tem que decorar essa relação dos pretéritos, por favor. Você não vai bobear nisso aí. Agora vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Muito tranquilo, tá? Pretérito mais que perfeito, lembra da característica o R e o A, né? Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. O cara que está prestando muita atenção aí do outro lado já percebeu que da primeira para a segunda, para a terceira conjugação, eu tenho padrões na conjugação que vão se alterando em razão da própria estrutura do verbo. Sim, senhor. Então algumas letras começam a repetir, outras saem. Então é isso que você deve perceber. Quando estiver trabalhando com um tempo em relação ao outro, um verbo em relação ao outro, perceber que essa mudança é possível. É possível e isso aqui é muito fácil de fazer, tá? Vamos trabalhar agora com os tempos do futuro. Primeiro, futuro do presente. Vamos lá. Eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Simples. Claro, muito fácil. Agora, futuro do pretérito, aquela ação que ocorreria. Vejamos. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Fácil, não é? Perceba que de todos os tempos do modo indicativo, aquele que está mais próximo da noção de algo hipotético é o futuro do pretérito. Beleza? Isso em qualquer verbo. Você vai perceber isso com muita tranquilidade depois que você conjugar uns 30 verbos. Ah, deu risada, né? Mas não é para dar risada, não. Você tem que conjugar uns 30 verbos para você se acostumar. 30 regulares. Ah, irregulares, professor. Conjugue todos. Conjugue todos. Tá? Você não consegue se acostumar sem fazer isso, né? Bem, vamos trabalhar lá. Agora, modo subjuntivo, tá ok? Modo subjuntivo, lembra da ideia expressa pelo subjuntivo, a ação hipotética. Então vamos lá. Presente do subjuntivo, você utiliza aqui conjunção. Fala lá do outro lado, que. Isso aí. Então vamos lá. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Acha difícil? É claro que não. Com a conjunção fica tudo mais fácil. Agora para o pretérito imperfeito. Façamos aí. Se eu partisse, se tu partisse, se ele partisse. Se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Percebeu como é simples? Coloque a conjunção que tudo vai ser facilitado. Adiante. Tempo do futuro do subjuntivo agora. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Sentiu dificuldade? Agora que você já está no terceiro verbo, já não sentiu mais, né? Imagine quando você estiver no 30º. Vai estar fazendo isso e dando risada. Vamos lá. Modo imperativo. Simples. Lembre que o modo imperativo designa ordem, súplica ou aconselhamento. Então, temos aqui o imperativo afirmativo. Lembra da regra?
Tá lembrado, né? Você não tem a primeira pessoa e a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, você traz do presente, do indicativo, menos a letra S. Aquilo que eu chamei de frescura do imperativo afirmativo. Conjugando, fica assim. Parte tu, parta você, partamos nós, parti vós, partam vocês. Moleza. Você já deve estar dando risada disso aí. Vamos lá. O negativo agora. Qual é a ideia do negativo? O negativo não tem frescura. Coloca o não na frente e puxe todas as pessoas de onde? Do presente do subjuntivo. Aí fica muito fácil. Vamos lá. Não partas tu, não parta você, não partamos nós, não partais vós, não partam vocês. Simples. E agora, o que falta pra gente? O que falta é trabalhar com formas nominais do verbo. Lembra de quais são? Claro que lembra. Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, o nome do verbo, meu querido. A ação atemporal. Partir, terminando com R. Aí, gerúndio, ação em processo. Ação em decurso. Partindo, olha aqui o NDO mostrando para você que é gerúndio. E particípio, ação finalizada, como é que fica? Marca aí, partido. Terminado com ado ou ido, nesse caso, ido. Fácil demais. E agora, vamos trabalhar com o quê? Agora, você vai trabalhar um pouquinho com verbos irregulares, mas de uma maneira bem especial. Vamos com o professor? Vamos lá, gente. E agora a gente vai trabalhar com verbos com uma conjugação chata. Coloquei isso, tá? Não coloquei verbos irregulares, ou verbos anômalos, ou defectivos, ou regulares com a conjugação complicada. Mas com a conjugação chata, que te incomoda, tá? É simples. Na verdade, não vai ser difícil, você não vai ter problema com isso. Mas o que eu fiz? Eu trouxe uma lista, eu vou comentando aqui verbo a verbo, para quê? Para você praticar em casa. Tá? Ah, professor, você não vai conjugar junto comigo todos esses verbos? Claro que não, meu querido. Por quê? Porque daí a gente ia fazer um vídeo só sobre verbo. A gente ia ficar aqui muitas horas só falando sobre verbo. Isso é um conteúdo muito extenso. Então, o que eu fiz? Eu trouxe uma lista. Como é que você vai proceder agora? Você vai fazer assim. Vai pegar o seu material, vai deixar separadinho, vai anotar essa lista aqui, tá? E, primeiro, vai parar tudo que estiver fazendo e conjugar esses verbos. Ah, professor, vai perder muito tempo. Não vai perder. Você nunca perde tempo estudando. Você ganha tempo estudando. Então, o que vai acontecer? Começa a conjugar esses verbos, todos, tempos, modos, formas nominais, da maneira que você souber. Aí, quando terminar, e somente quando terminar, você vai pegar esses verbos e vai comparar com o que você tem no material. Vai comparar com o que você tem ali para ver se você acertou na conjugação. O que foi que você errou no paradigma, se foi uma letra, se foi uma estrutura toda, tá? É simples. Vamos ver quais são esses verbos aqui. Eu tenho uma lista que compõe, que é composta por alguns verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então vejamos aqui. O verbo dar compõe essa lista. Por quê? Porque já no presente do indicativo, ele modifica a sua estrutura. Tá? Se você conjugar qualquer pessoa, eles deram, por exemplo, veja que no início você já modifica a estrutura do verbo. E isso vai ser complicado. Tá? Vai ser complicado porque quando você pegar uma questão pedindo para substituir forma verbal, se você não tiver a conjugação assim, ó, na cabeça, vai se complicar. Então, preste atenção. O verbo dar vai ser trabalho para você. O verbo estar, tá? Verbo de ligação, importantíssimo. Então, muito cuidado. O verbo estar, dá uma olhadinha nele no gerúndio, tá? No particípio. Por quê? Porque nas formas nominais, eles também são utilizados. Beleza? O verbo caber. Como é que você conjuga o verbo caber? Eu cabo? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu caibo. Mas tem gente que quando você pede, vai, conjuga eu caber, quero ver. O cara fica, não sei, então. Tá? Você não pode titubear. Quando você estiver fazendo prova de português, cara, você tem que pensar assim, ó, eu sou o cara. Eu vou pegar essa prova para gabaritar toda ela. Então, você vai deixar um verbo, ó o tamanho só disso aqui, ó, olha o tamanho. Você vai deixar isso aqui te derrubar? De jeito nenhum, né? Então, melhor você derrubar ele. Então, olha só. Com prazer também, tá? Por quê? Ele tem a mesma estrutura do verbo prazer. Existe esse verbo, professor? Existe o verbo prazer. Você pode conjugá-lo, assim como com prazer, tá? Mas como isso aqui é muito mais próprio
da prova, o com prazer, o verbo com prazer, você vai estudar essa conjugação. Beleza? Continuando. O próximo verbo, verbo crer, você vai perceber a alteração feita pela nova ortografia. Ah, professor, isso aí é importante? Lógico que é importante. Você tem que saber como é que vai funcionar, saber que agora o E duplicado não recebe mais acento circunflexo. Tá ok? Então, verbo crer, outros verbos da segunda conjugação vão aparecer aqui no mesmo sentido. Aí, verbo dizer, lembrar que ele é irregular, né? Quando você fala eu digo, ele já altera a letra Z para a letra G. E essa é uma mudança significativa, né? Continuando, fazer também tem a mesma alteração, eu faço, e daí depois volta o faz, ele faz, tá ok? O verbo haver, aqui sim, ó, agora você para tudo, tá? Para até de ouvir o que o professor está falando. Agora volta. Tá? Volta e perceba o seguinte, o verbo haver é o verbo mais importante dos irregulares. Tá? Ah, por quê, professor? Porque ele aparece em locução verbal, porque ele aparece no meio de questão direto, trocando-se o verbo tal pelo verbo haver. E aí, tem que ver se a forma de conjugação está correta. Tem que conjugar tudo. Como é que você conjuga haver no presente? Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, ou nós hemos. Vós haveis, ou eis, eles estão. Quantas pessoas sabem verdadeiramente conjugar o verbo haver? Você sabia, antes de eu falar isso? Pensa só. Se você sabia, então tá tranquilo. Se não sabia, vai ter que estudar, para daí ficar tranquilo. Continuando com essa lista. O verbo jazer. O pessoal só conhece aquela expressão aqui, jaz, fulano e tal, mas não sabe conjugar isso aqui. E você tem que aprender a conjugar, tá ok? Verbo ler. Verbo ler vai ser importante porque, ó, irregular segunda conjugação, tá? Fique esperto com relação às alterações na estrutura desse verbo. Assim como o verbo perder, tá? Vamos trabalhar aqui com essa noção, ele também é irregular. Eu perco. Muda-se a letra D para a letra C quando está conjugando. Poder. Eu posso. Olha só. Também altera. Importantíssimo isso. Seguindo a nossa lista. Eu tenho o verbo querer. Ah, e aí? Você vai precisar do quê? Você vai precisar entender a diferença entre querer e requerer. Tá? Porque apesar deles terem um sentido semelhante, eles não são iguais. Conjuga-se o querer, eu quero, tu queres, ele quer. E o requerer, eu requeiro. Ah, é diferente. Então você vai fazer essa conjugação aqui, prestando atenção na alteração que você tem em cada pessoa. Por quê? Porque isso vai aparecer na sua prova. E daí você vai ficar preocupado. Ah, será que eu estou conjugando certo? Você não pode perder tempo. Você tem outras coisas para se preocupar no momento que está fazendo. Ah, será que essa conjugação está certinha? Então, prepare-se antes. Tá? Prepare-se antes, entendendo como isso aqui vai acontecer. O verbo saber, da mesma maneira. O verbo ser, gente, verbo de ligação, um verbo que altera drasticamente sua estrutura. Eu sou, tu és, ele é. Ele é proveniente do latim. No latim você utiliza duas formas para fazer a conjugação do verbo ser, cedere e esse. São dois verbos latinos que compõem essa conjugação. Por isso que a estrutura modifica tanto. Tá? E você vai ter que entender como aparecem as formas do verbo ser dentro da conjugação. Tempos, modos, formas nominais. Verbo ter, você vai ter que identificar a diferença de ele tem para eles têm. Ah, professor, isso é importante? Quer uma dica, cara? Ó, questão de prova pedindo na alteração da grafia do termo tem para o termo tem, ocorre mudança de sentido e prejuízo para as normas gramaticais. Aí você, desatento, olha para o verbo e nem percebe a mudança do acento circunflexo. Isso pode ser uma alteração drástica? Certamente você está trocando de plural para singular, tá? Então, fique esperto com relação a isso aqui, porque esse acento ainda não caiu e nem vai cair, porque é para diferenciar singular de plural. Fique esperto. Continuando aqui. Verbo trazer, um daqueles belos irregulares. O verbo valer, rapidinho. Primeira pessoa do verbo valer aí, do outro lado. Quero ver. Hã? Bobeou, né?
Então, eu valo? Claro que não, cara. Valo. Valo é o marido da vala. Tô brincando, tá? Eu valho. Tu vales, ele vale. Beleza? Cuidado com esse verbo aqui. O verbo ver e o verbo vir, tá? Ah, professor, e agora? Agora, meu amigo, se você não entender a diferença entre esses dois verbos, está perdido. Como é que você fala? Você fala assim, viu, fulano, quando você vê o colega, nossa, chega até doer no ouvido. Isso é uma facada no rim do professor de gramática. Não pode quando você vê, quando você vir, tá? E o pessoal costuma confundir o futuro do subjuntivo do verbo ver com a forma natural do verbo vir. Pelo amor de Deus. Beleza? Então, cuidado. Continuando. O verbo acudir. Estamos agora trabalhando com a terceira conjugação. Beleza? Cuide com o verbo acudir, assim como com o verbo cair. Assim como em relação ao verbo ouvir. Ele é irregular também. Eu ouço, não é eu ovo. Pelo amor de Deus. Eu já ouvi gente falando isso aqui. Tá? Dá vontade de bater. Não pode falar uma coisa dessa natureza. É feio, cara. Olha só. Colorir. Bem, primeiro a estrutura do verbo. O verbo colorir é um verbo defectivo, tá? E outra coisa, você encontra problemas para fazer essa conjugação. A conjugação é chata. É o que eu falei no início. Verbos de conjugação chata. Frigir, então, pelo amor de Deus, quantas vezes você tem que trocar o G pelo J na conjugação desse verbo? Eu aposto que você que está me assistindo, se eu perguntar, se eu fosse aplicar uma prova para você agora sobre o verbo frigir, você estava perdido. Imagina que essa alteração de letras valha aproximadamente uns 4, 5, 10 mil reais. Você ia saber se valesse, né? Então, mas está valendo. Fica esperto, cara. Isso aqui é o que vai decidir o teu futuro, tá? Não pode bobear com isso aí. Não pode bobear. Se você, vou pular esse conteúdo, não vou aprender. Só se você gostar de muita emoção. Vai fazer a roleta russa, então. Olha só. Verbo ir também. Como é que fica a primeira pessoa? Eu vou. Vixe, já alterou totalmente a estrutura aqui. Tá? E no futuro? Eu irei. Tem gente que nem entende a diferença do futuro e do presente do verbo ir. Cuidado. Medir. Como é que você conjuga? Olha só o base do irregular. Eu meço. Mentir. Como é que fica? Eu minto. Olha só a alteração na forma risotônica. Vixe, o que é risotônica, professor? Tem alguma coisa a ver com arroz? Não, nada a ver. Olha só, risotônica é a forma de acento na raiz do verbo, tá? Pedir. Outro irregular, como é que fica? Primeira pessoa, eu peço. Então toma cuidado com isso aí, cara, bastante cuidado. Agora, verbo polir. Esse é maldoso, tá? Esse é maldoso. Como é que você conjuga verbo polir no presente indicativo? Eu pulo, realmente, eu pulo. Eu pulo, tá? Tu pules, ele pule. A alteração está aqui, ó, de novo, na forma risotônica, que tem o acento tônico na raiz. Então, há alterações aqui. Progredir, como é que você conjuga? Eu progredo? Nossa, que horror! Não, eu progrido, tá? Então, toma cuidado com essa conjugação. Vai ter que conjugar tudinho, tá? Ah, vou cansar demais, professor. Não, não, não. Cansar, o que cansa é carregar pedra, tá? O que cansa é cavar buraco. Isso aí é que cansa. Estudar não cansa, não. Beleza? Rir, também, um verbo ali, ó, bem sem vergonha. Então, presta atenção nisso aqui. Vai lá, vai trabalhar com essa conjugação. Aí, gente, servir. O que vai aparecer? Também, eu sirvo, tá? Olha só a alteração aqui, ó. Submergir, também, eu submerjo, tá? Fique esperto com a conjugação desses verbos. E por último, imprimir, tá? Ah, imprimir é fácil, professor. Tá, pode parecer fácil, mas tem gente que se perde na hora de trabalhar com as formas nominais do verbo imprimir. Beleza? Olha só, quero avisar para você que está me assistindo o seguinte. Às vezes você ouve o professor Pablo falando de um jeito curioso, fala, nossa, como que pode um professor de português falar desse jeito? O cara fala gíria, o cara de vez em quando come um plural, né? Mas sabe por que eu faço isso? Eu faço isso para você não me achar aquele professor chatão, aquele cara assim como a tia da escola que ficava com uma saia velha de cortina e a régua de aço na mão querendo te amedrontar. Eu faço isso para a gente falar
a mesma língua. E é por isso que fica mais fácil você aprender dessa maneira. Vamos continuar levando assim, porque sempre que você estudar o português dessa maneira, que é leve, que é tranquila, você vai entender que ele é um conteúdo leve e tranquilo. E assim, trabalhando com isso, você não vai ter dificuldade para responder prova e para trabalhar com qualquer questão de concurso público, seja da prova que for. E preste muita atenção, tá? O português é aquilo que faz a diferença, sempre. E dessa maneira, você vai entender o seguinte: você não precisa virar doutor em linguística, não precisa virar doutor em língua portuguesa. Você precisa apenas saber como responder à prova. É por isso que você está assistindo a minha aula, tá? Vamos trabalhar mais e você aí do lado vai estudar mais. Pense nisso. Espero você no próximo encontro. Vamos lá, continuando com a nossa conjugação verbal. Galera, maravilha isso aqui. Meu aluno querido que está me assistindo, preste atenção, vamos trabalhar agora com um verbo regular da segunda conjugação, o verbo vender. E a partir disso a gente vai trabalhando aqui parte a parte, tá? Vamos começar conjugando esse verbo vender no modo indicativo. Então você pega de novo, olha lá a sua canetinha colorida, pega o seu material e vai marcando aquilo que eu passo, porque lembra do tal do paradigma conjugacional? Tem que aprender, cara. Então, vamos lá. Presente do indicativo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, bem bonito. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Tranquilo? Ação concreta que se realiza. Presente. Pretérito perfeito. Ação finalizada. Então vamos lá. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Ação finalizada, nem um pouco difícil. Na verdade, fácil demais. Vamos lá, próximo. Pretérito imperfeito. Ação interrompida. Comigo. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Agora eu vou parar e vou chamar a sua atenção. Você que está estudando não pode perder isso de vista. Você percebeu que da primeira conjugação para a segunda conjugação, no pretérito imperfeito eu tive uma alteração radical da estrutura do verbo? Como assim? Mudou a raiz? Não, eu não falei da raiz. Eu falei da estrutura do verbo dentro da conjugação. Porque quando você tinha um verbo regular, o pretérito imperfeito ficava amava. Tinha o VA se repetindo a todo instante. E agora, o que é que está se repetindo aqui? Dá uma olhada. Está se repetindo o ia. Então, ó, vendia, vendias, vendia, vendíamos, vendieis, vendiam. Só distor na segunda pessoa do plural, porque é tradicional que haja uma alteraçãozinha lá. Mas beleza? Fica de olho nisso, cara. Ó, abre o olho para isso aí, porque senão você vai bobear, tá? Vamos pro próximo. Eu quero agora pretérito mais que perfeito. Joga aí, quero ver a primeira pessoa para mim. Vamos lá. Vendera, eu vendera, tu venderas, ele vendera. Nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Perceba que isso denota uma ação anterior a uma ação já realizada. Eu expliquei isso para você, você já sabe disso aí. Pegue seu material, reveja o conteúdo, faça isso, porque vai te ajudar. Próximo agora, vamos para o futuro, tempos do futuro. Então, futuro do presente, tá? Eu venderei, tu venderás, ele venderá. Nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Tá ok? Fácil? Claro que é fácil, tá? Vamos então, continuando. Quero o futuro do pretérito agora. Muito bem, vamos lá. Eu venderia, tu venderias, ele venderia. Nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Fácil. O que é futuro do pretérito? Uma ação que ocorreria, tá? E isso está estampado pelo verbo, tá ok? Muito fácil mesmo. Finalizamos aqui o modo indicativo e nem houve problema. Vamos trabalhar um pouquinho agora com o modo subjuntivo? O modo subjuntivo está aqui.